Deus abençoe os amados irmãos, saúde a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso objetivo nesse instante é de fazer uma tradução livre de mais um sermão do irmão Brian Consurk da sua série O Desvelar de Deus. Este estudo é da sua série de número 124 e tem como subtítulo A Insanidade do Tempo do Fim, número 6, O Medo Tem uma Penalidade. O irmão Brian pregou esta mensagem no dia 3 de novembro de 2019 e é mais uma das mensagens que o irmão Brian nos enviou por e-mail solicitando que nós fizéssemos a sua tradução. Então, nesta mensagem que o irmão Brian ministrou à noite no seu tabernáculo, ele começa dizendo o seguinte: até agora, em nossa minissérie sobre a insanidade do tempo do fim, que vemos abranger o mundo inteiro, nós vimos como tudo começou pelo mundo recusando a revelação do tempo do fim de Jesus Cristo através do profeta de Malaquias 4. Deus mesmo desceu e mostrou a sua presença com tanta clareza que o mundo não teria desculpa para se afastar da voz de Deus. E nós sabemos pela Escritura o que Deus faz quando alguém recusa a sua palavra. Isso revelará a sua loucura, como nós vemos em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 21 em diante, que diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Agora, a palavra grega aqui para loucos é moraino, da qual obtemos nossa palavra em inglês para idiota. A palavra grega significa tornar-se insípido, figurativamente quer dizer agir como um simplório ou tornar-se um tolo. A palavra raiz para moraino é moros, que significa ser chato ou estúpido, significa ser desatento, ser um cabeça dura, absurdo em seus pensamentos. Em outras palavras, você não pode dizer nada a essas pessoas. Como Paulo diz, estão sempre aprendendo, mas nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Agora, se você nunca é capaz de chegar ao entendimento da verdade, então é inútil discutir com eles sobre a verdade, porque eles já têm as suas próprias ideias. Há um caminho que parece certo para um homem, mas esse é o caminho da morte. Então, eles continuam pensando que estão certos quando não estão. Agora, vamos retomar a partir do versículo 23. E mudaram a glória, ou seja, a doxa, as opiniões, os valores e os juízos, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Agora, quando você pensa sobre isso, é uma coisa muito idiota de se fazer. Mudar os próprios pensamentos de Deus para uma imagem feita pelo homem? Mas por que eles tomaram sua presença e a chamaram de doutrina falsa criada pelo homem? Assim, nós vemos que Deus não estava muito satisfeito com o que eles fizeram. Prosseguindo a leitura, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus, ou seja, a sua própria presença, em mentira, e honraram e serviram mais a criatura, o mensageiro, do que o Criador, ou seja, o doador da mensagem, que é bendito eternamente. Amém.
Quando você lê assim, ele fala muito sobre o que está acontecendo e o que acontecerá com aqueles que fizeram pouco caso da sua presença entre nós. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Eu gostaria que alguém, talvez o irmão Peter, conseguisse as estatísticas sobre o aumento da homossexualidade desde 1956, que é quando esta nação rejeitou a mensagem. Eu tentei encontrá-lo ontem à noite, mas eu encontrei as estatísticas de quantos havia em cada estado em 2016. E eu descobri que a maior porcentagem está em Washington, D.C., capital, com 8,6%. Não é de admirar que o nosso governo esteja tão confuso. É uma capital sodomita. Lucas 17, verso 28 diz assim: Como aconteceu nos dias de Ló, assim será quando o Filho do Homem for revelado. O meu palpite é de que a maioria dos 63 mil sodomitas a mais estão trabalhando em nosso governo e redigindo os regulamentos das nossas leis. Hoje existem quase 12 milhões nos Estados Unidos. Mas eu me pergunto qual era esse número em 1956. Isso mostrará o que acontece quando você rejeita a presença de Deus em seu meio. Eu olho para esta mensagem e sabemos que houve 2 homens que adoravam o irmão Branham como Deus. E esses homens eram homossexuais. Sei que tivemos muito mais deles nesta mensagem nos últimos anos, mas eu me pergunto quantas pessoas aumentaram. Eu tive irmãos que vieram até a mim e me disseram quando eu estava no exterior de ministros viajando deste país para os deles que tentaram cometer atos homossexuais com eles. Esses homens que me contaram isso eram apenas jovens adolescentes na época, mas eles me disseram quem eram esses homens. E eu posso dizer que esses homens eram bem-vindos na maioria das igrejas da mensagem, porque podiam cantar e tocar violão e não pregavam doutrina. Então, eles eram aceitáveis. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, eles poderiam cantar e tocar, não é verdade? Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, uma mente reprovada, a insanidade dos tempos do fim. Estando cheios de toda a iniquidade, em outras palavras, eles não pensavam em pensamentos de Deus, pensavam os seus próprios pensamentos, na prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus?
Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, ou seja, coração imutável, entendimento imutável, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Nós mostramos como o primeiro sinal dessa loucura do tempo do fim são os níveis de ansiedade que o mundo abrangeu e a incapacidade de lidar com isso. Portanto, as tensões respeitadas pela má alimentação fizeram com que o corpo se descompusesse, e como o cérebro faz parte do corpo, ele também está sob ataque, e portanto vemos a mente das pessoas passar da ansiedade para o comportamento compulsivo. O comportamento compulsivo é o seu próprio modo de lidar com a ansiedade, e em vez de entregar seus cuidados ao Senhor, eles acumulam para si muitos mestres. Agora, esses mestres não são considerados mestres da Bíblia, eles são quem ensina, seja o médico que ensina você a usar drogas ou remédios, ou políticos que ensinam a confiar no governo, ou os falsos mestres de economia que tentam fazer com que você confie em Wall Street, e o sistema de panificação. Agora, quem estudou história deve saber que você não pode confiar nos bancos, nem em quem ensina contrário à palavra de Deus. O quarto atributo que vemos Webster se referir, na definição de neurose, esse quarto atributo é a fobia, que todos sabemos ser um medo irracional, excessivo e persistente de alguma coisa ou situação específica. No livro de Jó, nós descobrimos que as coisas que você mais teme virão sobre você. Em 2 Timóteo 1,7 nós lemos, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e amor e uma mente sã. Então, podemos ver com isso que ter medo mostra que você não tem uma mente sã, porque não é de Deus temer. Toda vez que o anjo do Senhor veio ao homem, as primeiras palavras de sua boca sempre foram: não temas, pois eu vim da presença do Senhor. Também encontramos em 1 João 4,18 que o amor perfeito ou maduro lança fora todo medo, porque o medo tem a ver com o castigo. Observe como eu disse anteriormente, o primeiro é o que define a armadilha, é a ansiedade, os cuidados desta vida. Ser apanhados neles e não ter nosso foco em Cristo nessa palavra, ter descido com um grito por nossa libertação, a próxima coisa que acontece é que somos apanhados pela pressão e, portanto, resulta na compulsão, onde nos encontramos fazendo as coisas não porque o bom senso nos diz, não porque realmente queremos, mas porque fomos pressionados ou nos pressionamos a isso. Esses tipos irracionais de comportamento nos forçam a viver uma mentira. E assim que atingimos esse estágio, entramos na terceira manifestação da insanidade do tempo do fim, que é a obsessão do diabo, que é definida como possuída pela ansiedade. E neste momento, nossas mentes se foram completamente.
Já não somos capazes de focar nas coisas de Deus, mas apenas nos comportamentos irracionais que nos dominaram e nos oprimiram e, portanto, nos possuíram. Quer esteja se aproximando para a próxima depressão ou para a próxima eleição, os homens estão obcecados em tentar salvar esta nação quando devem estar preocupados em salvar suas próprias almas e as almas de seus entes queridos. E assim vemos essa posse do diabo assumir o controle, porque eles acreditam na mentira. Nesta próxima manifestação da insanidade do tempo do fim, que é a neurose, vemos que as fobias assumem o controle de onde a obsessão parou. A palavra fobia significa medo, e este é o castigo que causa mais danos, porque quando uma pessoa tem medo, ela fica presa por seus medos. Nós lemos em 1 João capítulo 4 que o amor perfeito ou maduro lançará fora todo medo, porque o medo tem uma penalidade. E veremos esta noite pelas Escrituras que essa penalidade é que você não faz nada, você apenas congela e petrifica em seu pensamento. Nós vemos nas Escrituras que quando José começou a temer que Maria não fosse fiel, ele a colocaria em silêncio. Isso significava que ele não iria continuar com o casamento, ele apenas não faria nada. E então Deus enviou seu anjo para dizer a ele: não tenha medo de tomar Maria como sua esposa. O que o medo fez aqui? Mas o que esse medo fez a José? Isso fez José duvidar que ela fosse fiel a ele e fez com que ele parasse de seguir em frente com o plano de Deus para a sua vida. Vamos ler Lucas capítulo 21, versículos 25 a 27. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. No site CDC.gov, nós lemos que as doenças cardíacas são a principal causa de morte para homens e mulheres. Mais da metade das mortes por doenças cardíacas em 2009 ocorreram em homens. A doença cardíaca coronária, DCC, é o tipo mais comum de doença cardíaca, matando mais de 370 mil pessoas anualmente. Todos os anos, cerca de 735 mil americanos sofrem um ataque cardíaco. Portanto, Jesus escreveu isso nas Escrituras, onde nos disse que o coração dos homens param por medo. E sabemos que o medo é uma consequência ou ansiedade. Os homens simplesmente não sabem como vão fazer o que é necessário e, portanto, se preocupam com isso e seus corações param por medo. Observe que os homens veem as coisas que estão por vir, que provocam perplexidade e ansiedade, e em seguida o medo segue logo após. Em 1 de Reis, capítulo 18, verso 21, nós lemos: até quando coxeareis entre dois pensamentos? Por quanto tempo você será coxo e ficará parado no seu movimento de ir para frente? Na versão amplificada da Bíblia, nós lemos assim: quanto tempo você ficará parado entre duas opiniões? Na NVI, diz assim: quanto tempo você vai vacilar entre duas opiniões? E na versão da Standard New American diz assim: quanto tempo você hesitará entre essas duas opiniões? Também nós vemos o irmão Branham dizer em seu sermão Os Ungidos dos Últimos Dias o seguinte: pois é impossível para aqueles que já foram iluminados e não seguiram em frente com a palavra, como aconteceu, eles estão mortos. Em outras palavras, quando eles param de avançar com Deus, é quando morrem, porque temem ter uma penalidade, e essa penalidade faz com que alguém pare de avançar com Deus.
Gênesis 19, verso 26 diz assim: mas a sua esposa parou para olhar para trás e tornou-se uma coluna de sal. Observe aqui que vemos que a esposa de Ló petrificou quando ela parou de seguir em frente com a palavra de Deus. O que aconteceu? Primeiro, a sua mente parou. Depois, o seu corpo manifestou o que estava em sua mente e parou também. Primeiro, sua mente petrificou. Depois, seu corpo se transformou ou se petrificou em sua revelação. No seu sermão Israel na sua terra natal, pregado no dia 29 de março de 53, uma Branham disse assim: e agora, a primeira coisa que você sabe, a coluna de fogo começou a se mover novamente, mas o Pentecostes está tão organizado que não pode seguir. Era tão organizado, petrificado, até não poder mais. Isso mesmo, isso é verdade. Mas a coluna de fogo está se movendo, irmão, e há pessoas que a acompanham. Aleluia! Estamos destinados à terra prometida. Sim, Senhor. Na mensagem Deveis Nascer de Novo, o irmão Branham disse: nenhuma vida na serpente, ela foi absolutamente petrificada. Essa foi a penalidade. E se essa foi a penalidade, então, é a penalidade hoje também. Do seu sermão Contagem Regressiva do dia 9 de fevereiro de 64, o Branham disse assim: mas o homem sempre conta ao contrário. Começa os 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O que Deus faz? Ele começa com o número dele, 7. Esse é o número de Deus. Observa-o, 7. Ele conta à frente, começando com 1. Ele começa com a primeira era da igreja. Isso é o que os seus símbolos eram na Terra. Há 7 eras da igreja. Ele fez o mundo em 7 dias. No 7º dia, ele descansou. Esse é o último número dele em sua criação. Ele descansou. Observe, ele conta para frente, não para trás. Ele segue em frente. Ele começa desde a primeira era da igreja, que começa em 33 depois de Cristo, e começou a contagem regressiva. Ele contou as eras da igreja. Agora, eu quero que você note que em cada êxodo, o que aconteceu com as pessoas? Eles queriam voltar. Eles tinham em mente o que queriam e não queriam avançar com Deus. E o que acontece quando você para de seguir em frente com Deus? Você para. E se você está avançando e decide voltar, precisa parar. Não é isso? E é aí que a morte entra bem aí. E por que eles queriam voltar? Eles temiam o que estava por vir. Nos dias de Moisés, eles queriam voltar ao Egito, que é o tipo da igreja pentecostal com os seus alhos, e nos dias de Paulo, eles queriam voltar à lei, que é o legalismo. As Escrituras nos dizem para ensinar uma criança no caminho que ela deve seguir, e quando ela ficar mais velha, ela não se desviará dele. E também nos diz, a maneira como uma árvore se inclina é assim que ela deve cair. Portanto, se a sua opinião já está feita quanto ao que você crê, você não seguirá em frente. E você morrerá ali, como William Branham declarou em seu sermão Os Ungidos dos Últimos Dias, porque é impossível para aqueles que antes foram iluminados e não seguiam em frente com a palavra como aconteceu, eles estão mortos, desapareceram.
De fato, todas as decisões que tomamos baseiam-se no fato de que já temos em mãos. Portanto, todas as nossas decisões devem voltar ao modo como fomos treinados, a menos que tenhamos voluntariamente nos arrependido desse treinamento. Marcos 4:24 diz assim: Atendei o que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Em outras palavras, você obtém o que você procura. E é por isso que muitos ainda veem esta mensagem como um adiantamento do Pentecostes, quando o Umbanda disse que está além do Pentecostes. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, Umbanda vai dizer assim: Notem, chegam até a fronteira e desistem, indo ao seu lar. E quando eles chegaram ao lugar para cruzarem do outro lado, eles duvidaram da palavra e voltaram. O que aconteceu? Eles pereceram no deserto. Eles ficaram bem ali e se organizaram e morreram. Cada um deles. Onde o cadáver está, as águias serão reunidas. Onde está a carne fresca, a palavra da estação, ali as águias se reunirão. Mas depois que apodrece, os urubus vêm. Vê? Entendeu o que eu quis dizer? Quando uma matança é feita aqui, vêm as águias, mas depois que ela fica ali e apodrece, então aqui vêm os urubus, os abutres. As águias não terão nada a ver com isso. Jesus disse: onde estiver o cadáver, onde o maná caiu, na noite em que o maná cai fresco, ali as águias se reunirão para isso. Este é o maná do dia, está vendo? Observe, mas depois que apodrece, as larvas entram nele e aí vêm os abutres. Eles não podem sentir o cheiro até ficar podre. Disse: o eu sou me enviou. Eu sou, não fui ou serei, sou no presente. A palavra agora. Não é a palavra que era ou a palavra que virá, a palavra que é agora. Agora, você volta e tenta viver de novo. Volta depois que a velha casca secar. Volta e vive novamente nela? Isso não acontece, pois é impossível para aqueles que já foram iluminados e não seguiram em frente com a palavra. Eles estão mortos, se foram. Paulo disse em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14 em diante: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 1 de João 4,18 diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Observe as palavras: o medo tem consigo a pena. Então, o que é a pena no grego? A palavra pena é a palavra grega kolassis, que significa punição. Então, vemos que o medo tem uma penalidade. Portanto, o medo realmente ecoa ou reflete a penalidade. Então,
Qual foi a penalidade nas Escrituras? O que aconteceu com aqueles que temiam? Na mensagem Mambrana, a maneira de se ter companheirismo, Mambrana diz assim: esse é o problema do homem esta noite. Esse é o problema com as pessoas esta noite. Você está com medo. Essa é a maior maldição que existe no povo do Evangelho completo, ou em qualquer outra pessoa. É porque elas têm medo. Deus fez a provisão, mas você tem medo de aceitar sua palavra? Se você não tivesse medo esta noite, ora, você aceitaria a sua cura pela fé e saberia que Deus prometeu, e a coisa simplesmente desapareceria de você. Medo, medo. E eu notei isso. E é por isso que eu creio tanto na cura. Eu sei que se você pode fugir desse susto e obter amor em seu lugar, algo vai acontecer. Existem apenas duas faculdades que governam o humano, e uma delas é a fé, que traz resultados. O outro é o medo, o que não tem valor algum. A fé é de Deus, o medo é do diabo. O medo te deixa cansado, o medo faz você pensar, e se eu morresse de manhã, que bem faria me aprontar com isso? E se eu fosse eletrocutado de manhã e minha vida tivesse que terminar amanhã de manhã, que bem faria isso me preocupar com isso? Então, vimos o que aconteceu com José quando ele temeu. Ele interrompeu o seu progresso no plano de Deus para a sua vida. O que aconteceu com Ló depois que sua esposa morreu? Ele foi para outra cidade, mas se recusou a viver nela, tendo experimentado o que aconteceu com Sodoma. Então ele viveu em uma caverna nas montanhas e se tornou um eremita. Isso está em Gênesis 19:30. Na mensagem A Aliança de Deus com Abraão, do dia 23 de fevereiro de 56, nós lemos assim: a senhora sentada aqui doente, eu acho que ela tem um travesseiro ao lado dela. Agora, ela é uma pessoa doente. Ela provavelmente veio ouvir a palavra e talvez ser curada. Agora, todo o medo que você teria, irmã, não lhe faria nenhum bem. O medo não tem nenhum valor. Então, descarte-o. Você diz: bem, irmão Branham, se você morresse de manhã, o governador havia assinado a morte, o que a fé faria de bom? A fé pode assinar o meu perdão, mas o medo nunca fará isso. Vê? Agora, então se o medo não é bom, não tem valor, vamos descartar tudo juntos e vamos ter fé e crer em Deus. Portanto, é pela fé que conhecemos Deus, não pelo conhecimento. O que aconteceu quando Abraão temeu dizer ao rei que Sara era sua esposa? Isso está em Gênesis 26:7. O que aconteceu com Moisés quando ele temeu? Êxodo 2:14. Ele fugiu e parou o que estava tentando fazer. O que aconteceu com os filhos de Israel quando os 10 espias que foram enviados para a terra da promessa de espioná-lo, Josué e Caleb, deram uma boa descrição ao povo, mas os outros 8 deram uma resposta negativa e mostraram medo dos gigantes da terra? Então, o progresso do povo parou e todos eles morreram no deserto, exceto Josué e Caleb. Leia os números 13 e 14. E o que Samuel, quando menino, fez quando temia Eli? Ele interrompeu o seu progresso para contar a Eli a visão e não fez nada, mas Deus falou com ele novamente e disse-lhe para dizer a Eli, e desta vez Eli pegou. E Samuel não teve mais medo de dizer que Deus não estava satisfeito com os seus 2 filhos e a sua recusa em endireitá-los. Isso está em 1 Samuel 3:15. O que os sírios fizeram quando temeram Davi? Eles pararam de ajudar os filhos de Amon, segundo Samuel 10:19.
Existem muitos e muitos outros exemplos nas Escrituras, mas todos eles têm um fio em comum. E é aí que você entra em medo. É quando você para de seguir em frente e fica paralisado. E quanto a Jó? Aprendemos com ele que o medo é inútil porque, como Jó disse, as coisas que eu mais temia vieram sobre mim. Mensagem Fé Perfeita, do dia 25 de agosto de 63. No livro de Jó diz aqui, Jó temia. E o que ele temia aconteceu de verdade. O que trouxe? O medo dele. Foi isso que fez acontecer. Sua fé o teria impedido disso. Mas seu medo trouxe isso para ele. Ele estava com medo de que isso acontecesse. E aconteceu. Agora, se ele soubesse que não teria acontecido, não teria acontecido. Entendeu o que eu quis dizer? Se você tem medo, quando chega na fila de oração, talvez você simplesmente não tenha fé suficiente. Isso nunca acontecerá. Não se preocupe, vê? Mas se você sabe que vai acontecer, vê? É a certeza de alguma coisa. Jó temia que essas coisas viessem sobre ele, e vieram. Se você tem medo de que sua doença o abandone ou não abandone, isso não acontecerá. Se você tem fé, isso acontecerá. Você pergunta a qualquer médico, a primeira coisa que ele tentará fazer com que você faça é confiar no remédio que ele está lhe dando. Se você não tem confiança, é melhor deixá-lo em paz. Então, o que é? É a fé que faz a cura. É a fé que faz isso o tempo todo. Quando um homem entra em sua casa, a maioria das pessoas congela e não faz nada porque fé tem uma penalidade, e isso faz você parar no seu caminho. E assim, quando esses homens buscam, tiram vantagem daqueles que os temem, mas se você não os teme e os persegue, os ataca, eles temerão e depois fugirão. E, no entanto, Jesus disse que viria como ladrão à noite. Então, a minha pergunta para você é essa. Você está pronto para o retorno dele? Lucas 12, verso 32. Não temas, pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Mensagem O Caminho de Deus Feito para Nós, de 52. Após o decorrer dos cultos desta semana, tentando mostrar ao povo que não há necessidade de ter medo, a pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Se você tivesse até mesmo um câncer e não temesse, e cresce que Deus o curaria, você não estaria em uma situação muito ruim. Deus cuidaria disso. Se você estivesse doente, seja o que fosse, se você não temesse, então o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar na pessoa. Agora, essa semana eu tentei provar através da Escritura que o homem que é nascido de novo no reino de Deus não tem nada a temer. Você está absoluta, seguramente, a salvo em Jesus Cristo. Todo aquele que o Pai tem me dado, ele disse, virá a mim. Ninguém pode vir a não ser que o Pai chame. O Pai tem que guiá-lo até mim. E aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Ninguém pode arrancá-lo das mãos de meu Pai. Ninguém é maior do que ele. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da vida, da morte para a vida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem, não terá, mas tem, no presente, vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Aí está, selados até o dia da vossa redenção, não apenas de um avivamento ao outro, mas até o dia da vossa redenção. Mensagem Deus testificando de seus dons, de 52. Portanto, não tema. O medo é do diabo.
tudo o que Jesus dizia é: não temas, não temas, constantemente, não tema, não tema. É isso mesmo, sempre, não temas. Agora, Deus não quer que você tema, Ele quer que você creia. Mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus, parte 3. Todos os poderes do céu e da terra são entregues, ou estão entregues às minhas mãos. Vá, e irei com você. Tudo que você ligar na terra, eu ligarei no céu, e o que você desligar na terra, eu desligarei no céu. Oh, se a grande igreja sagrada apenas percebesse seu poder de fazer essas coisas, mas há tanta dúvida, há tanto medo e tremor, imaginando se isso acontecerá. Isso poderia acontecer? Enquanto isso existir, a igreja nunca poderá ficar de pé. E quando toda a conversa sobre medo desaparece e o Espírito Santo está completamente no controle da igreja, então todos os medos desaparecem. E essa igreja tem poder. Vê? Ora, eles têm tudo o que o céu possui atrás deles. Eles são embaixadores do trono. Absolutamente. O embaixador de Cristo tem autoridade. E tudo que ele possui pertence a esse embaixador. E ele disse: ide por todo o mundo, vocês são minhas testemunhas depois que o Espírito Santo vier sobre você. E o que é uma testemunha? É um embaixador. É vir e testemunhar alguma coisa. Todo o poder dos céus está bem em suas mãos. Por que nos assentamos e a igreja é estéril e ficamos adormecidos? É porque não reconhecemos essas coisas. Mensagem de Deus projetando o seu amor de 57. O amor é uma força poderosa. Vai levar uma mulher, uma mãe, até as chamas de fogo por seu bebê, se ela souber que está mergulhando até a morte. Não há nada mais forte que o amor. O amor fará você confiar. Você pode saber que pertence à maior igreja de todas as províncias do Canadá. Você deve saber que é o membro fundador da maior igreja do país. E então você faria coisas que não faria se pertencesse a uma pequena missão em algum lugar, em algum canto, e tivesse o amor de Deus em seu coração. O amor não tem medo. O amor lança fora o medo. E eu percebo nas minhas reuniões, tanto que, quando entro nas pessoas, uma das grandes coisas que encontro entre elas é o medo. E o que faz o medo é a falta de confiança. Se você não tiver confiança, isso fará você ter medo. Mas se você ama, isso afasta esse medo. E é assim que Deus quer que a sua igreja, não tantos quanto membros fundadores, Ele quer membros que sejam leais. Amém. Que creiam e tenham confiança nele. Por que um homem pode falar com uma tempestade e fazê-la parar? Por que um homem pode orar a Deus para mudar o clima em 30 graus e isso acontece? Por que um homem pode orar e as partes do corpo começarem a crescer novamente? Ou nenhum olho nas cavidades se enche de olhos e nenhum tímpano começa a ouvir? Por quê? Porque aquele homem sabe que Deus está obrigado à sua própria palavra e que Deus não é um homem para que ele possa mudar de ideia. Deus nem sequer faz acepção de pessoas. Moisés viu o que Deus fez e fez a mesma coisa. Elias viu o que Moisés fez e fez a mesma coisa. Eliseu viu o que Elias fez e fez o mesmo. Jesus viu o que Eliseu fez e fez o mesmo. Paulo fez o que Jesus fez e fez o mesmo. Martim e Columba sabiam o que Paulo fez, Jesus, Eliseu e Elias fizeram, e eles fizeram a mesma coisa. William Branham sabia o que esses outros filhos de Deus fizeram e fez o mesmo. Então, qual é o seu problema? É o medo. Você pensa que Deus faz acepção de pessoas e, portanto, teme que Ele não faça por você o que Ele fez por seu irmão mais velho. Bem, isso é apenas porque você não tem certeza de que Ele é um irmão. Se você estivesse tão cheio do amor de Deus,
saberia, sem sombra de dúvida, que você é um filho de Deus, e então agiria como um filho de Deus, e as obras que Jesus fez você faria, e isso é tudo o que há. Mensagem Amor, do dia 19 de maio de 57. E pensei, aquele animal, sinto muito por incomodá-lo. Eu disse, não quero que você me mate. Sou servo de Deus. E estou no meu caminho para orar por algumas pessoas enfermas. E esqueci aquelas placas. Eu estava falando exatamente como estou agora, mas havia algo que havia acontecido. Eu não tinha medo dele. Eu não tinha mais medo daquele touro. Então, meu irmão, é aí onde a igreja está. Você está sempre com medo de que isso não aconteça. Por isso, não acontece. Quando esse medo, o amor lança fora o medo. Quando você teve amor, o medo se foi. Mas enquanto você tiver medo, o amor não pode operar. E você sabe quando o diabo me disse em Uganda que se eu falasse com aquela tempestade, ele disse, se você fizer isso e isso não acontecer, o que você fará? E eu pensei então, bem, se isso não acontecer, Deus tem algumas explicações a fazer, porque ele me disse para cuidar da reunião, então eu cuidei. Não havia o que temer. O diabo disse, bem, quando isso não acontecer, isso fará de você um tolo. E eu pensei, bem, eu sou um tolo por Cristo. Então, de quem você é tolo? E dei um passo à frente e orei, e aquela tempestade furiosa parou, bem assim. Mensagem Experiência Pessoal com Deus, de 54. Isso o amava. Nós dissemos, temos fé, temos amor. Mas se tivéssemos amor, teríamos fé. Pois isso é, o amor perfeito lança fora todo medo. E quando o medo se foi, a fé é perfeita. Você está com medo de que ele não cumpra a sua palavra, mas eu creio que ele cumpre. E agora, vamos descobrir o que ele fez quando ele esteve aqui. Ele não disse, traga-me este e deixe-me curá-lo. Muito pelo contrário. Eu creio que ele pode ressuscitar os mortos. Você crê nisso? Mas ele não ressuscitou todos os mortos. Ele apenas ressuscitou 3 pessoas mortas, conforme as Escrituras citam em todo o seu ministério. E 3 é uma confirmação. Então, você tem que ter esse tipo de relacionamento que, quando ele lhe disser o que fazer e abrir a porta para a sua ação, basta entrar na água e observar a parte. Entre na palavra e observe-a manifestar-se. Mambrana disse na mensagem ao sinal, ele disse, agora o sinal da plena obediência é que o medo se foi. E também na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, Mambrana disse, você pode ter poucas consciências, pequenos sentimentos e pequenas sensações, todas essas coisas, isso não tem nada a ver com isso. São apenas pequenas sensações e coisas tais. Mas quando se trata da realidade, sua mente se abre. Sua mente aceita ou rejeita. É isso aí, amigos. Deus, que nenhum deles perca isso, vê? É a sua mente que abre a porta ou fecha a porta. Ouve a sua consciência, ouve a sua memória, ouve os seus afetos. Mas quando sua mente se fecha a essas coisas e deixa que Deus, o Espírito de sua palavra entre, isso explode o resto das coisas. Toda dúvida se foi. Todo medo se foi. Cada sensação de dúvida se foi. Cada sentimento se foi. Não há nada de pé aí a não ser a palavra de Deus. E Satanás não pode batalhar contra isto. Não, senhor. Ele não pode batalhar contra isto. Agora, nós sabemos que isso é a verdade. E a mensagem Prova Infalível da Ressurreição de 57. Mambrana diz, ninguém jamais buscou a Deus. Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que meu Pai o chame primeiro. Isso mesmo. Deus tem que fazer o chamado. Então, se o Espírito Santo levou para nos remexer na terra pela primeira vez e fomos criados assim, sem qualquer concepção do que seríamos ou como seríamos feitos, e estamos aqui hoje dessa maneira, porque Deus nos criou assim.
quanto mais depois que partirmos e nossos corpos são soprados aos quatro ventos da terra, pode o Espírito Santo, que agora abraçamos e chamamos nosso Senhor, e a palavra ninhada significa fazer amor, e quando o Espírito Santo fez amor com o cálcio, o potássio, o petróleo da terra, e o formou juntos e fez dele um ser humano, então, em troca, como o ser humano o reconhece e faz amor com ele, com uma promessa de que ele nos levantaria nos últimos dias. Que tipo de fé devemos ter? Todo medo é removido. Você poderia me enterrar no mar, mas a trombeta me acordará. Não importa onde, quão longe, o que acontece, nós vamos sair do pó. Oh, como eu amo isso! Se Deus conhecia você antes das fundações do mundo e planejava que você estivesse aqui, Ele organizou o cálcio e o potássio e os outros elementos e que formariam o seu corpo. Ele chamou tudo isso para se unir para o seu nascimento natural aqui e agora. Quão mais fácil não será para Ele chamar por sua carcaça morta, transformada em pó e cinzas no túmulo, para voltar e se juntar novamente ao seu espírito em uma ressurreição. Então, se Ele puder fazer isso, quão mais fácil será mudar esse corpo para um imortal. Amém, meus irmãos. E assim terminamos aqui a leitura de mais um sermão do irmão Brian. Aqui, o irmão Brian retoma o seu tema da sua subsérie sobre a insanidade do tempo do fim, lembrando mais uma vez que essa insanidade está por toda parte e por todo o mundo. As pessoas estão perdendo as suas mentes e isso faz com que alguns se tornem pessoas irredutíveis, né? De acordo com a tradução que ele fez ali de uma palavra grega, né? Se tornam cabeças duras, ou seja, elas não aceitam nada do que você possa dizer para elas sobre a palavra, sobre a verdade, simplesmente porque elas estão incapazes de chegar a esse conhecimento da palavra e da verdade de Deus. Elas preferem dar mais atenção à criatura do que para o seu Criador. E ele diz ali que muitas pessoas acabam assim ficando depois ansiosas, e isso acaba depois provocando até mesmo um tipo de algum comportamento compulsivo que pode também acabar resultando em fobias. E fobias é uma espécie de medo, um medo irracional. E o irmão Brian, depois disso, prefere se deter um pouco e falar um pouco mais sobre isso, sobre as fobias, sobre os medos, porque muitas pessoas dizem que são crentes, mas na verdade elas têm medo. E o medo, na verdade, é justamente a falta de fé. Muitas pessoas que dizem que são crentes provam que, na verdade, não são crentes quando eles deixam de crer e de confiar na palavra. E ele disse que isso acontece porque eles têm medo. Eles têm medo de confiar em Deus, têm medo de confiar na palavra de Deus. Então, isso é falta de fé. E isso, por consequência, também é o resultado da falta de amor. Porque quem ama, confia. Então, quem duvida da palavra de Deus é porque não ama o suficiente para confiar na sua palavra. E o medo faz o crente não avançar e progredir. Ele fica parado no tempo. Então, muitas igrejas inteiras, tabernáculos inteiros, às vezes podem estar dessa forma, nessa condição. Porque elas realmente não amam e não confiam na palavra de Deus o suficiente. Elas não conseguem avançar na palavra, não conseguem progredir e amadurecer. Então, quando você crê, você então consegue fazer a mesma coisa que os pais fizeram, que os profetas fizeram, que Cristo fez. Cristo fez as coisas que ele fez porque ele amava o Pai e porque ele confiava na palavra do Pai. Então, o medo impede de se avançar e também de se conhecer todo o potencial da palavra de Deus. Porque ela nunca pode ser plenamente vivenciada se nós deixarmos de confiar em Deus e no que Ele prometeu.
E esta é a era de insanidade que estamos vivendo. As pessoas não conseguem crer o suficiente na palavra ao ponto de poder confiar e aplicar a palavra, justamente também porque não conseguem amar a Deus o suficiente. Então, o medo impede de se avançar e de se conhecer todo o potencial que a palavra de Deus pode ter. Ou seja, nós nunca conseguimos explorar todo o potencial da palavra se não crermos o suficiente, se não amarmos a palavra o suficiente para descansar dela, ou descansar nela para poder aplicar e vivenciar. E o irmão Brian chega até a citar aqui alguns exemplos no seu próprio ministério. Ele disse que lá em Uganda houve uma forte tempestade, talvez alguns não conhecem o relato, porque ele só fez um resumo, né? Ele fala que esteve em Uganda, e enquanto ele estava pregando, houve uma forte tempestade. Mas, ao mesmo tempo que estava ocorrendo a tempestade, as pessoas não estavam conseguindo lhe ouvir, os ministros não conseguiam ouvir, e ele sentiu que o Espírito estava dizendo para ele silenciar a tempestade, dar uma palavra. Mas ao mesmo tempo que ele ouviu Deus no seu coração dizer isto, o diabo também o desafiou, dizendo, olha, se você resolver tentar acalmar a tempestade, isso pode fazer você passar vergonha se isso não acontecer. E se a tempestade continuar e nada acontecer? Você será envergonhado. Mas ele disse no seu íntimo, mas eu sou crente em Deus, eu tenho amor à palavra de Deus. Então se eu amo Deus, eu vou confiar na palavra. E ele disse para eu tomar conta da reunião, então eu vou fazer isto. E ele interrompeu sua ministração, orou, e assim que ele terminou sua oração, a tempestade acabou. Então ele disse, isso aconteceu porque eu amei a Deus, eu amei a sua palavra, eu pude ver a aplicação da palavra porque eu confiei na palavra de Deus. E eu fui testemunha disso, queridos, no ministério do irmão Brian lá na Argentina. Eu creio que isso foi em 2013. Eu estava lá, o irmão Brian veio junto com o irmão Don Hoffman, e tivemos ali reuniões em duas cidades, em Córdoba, na igreja do irmão Abel Collin, do pastor Bidia, que estava vivo naquele tempo, o irmão Henrique Bidia. E depois nós fomos para o tabernáculo do irmão Palácio, um outro pastor, que fica numa outra cidade mais para o interior, chamada Bidia Romipal. E quando chegamos lá, foi um dia terrivelmente quente, foi muito quente. Nós tivemos um culto no sábado à noite e estava muito quente, estava muito calor durante o culto. E eu lembro que o irmão Brian, quando fez sua oração de introdução antes de ministrar, ele orou a Deus pedindo para que ele fizesse alguma coisa para que o clima ficasse mais fresco, porque realmente estava muito quente, estava bastante desconfortável. Ele orou a Deus, orou para que o clima mudasse antes que o culto terminasse, que ficasse mais fresco. E eu lembro que não havia previsão de chuva, eu acho, e não tinha aparência de chuva, mas na metade do culto o tempo começou a mudar e no fim veio uma chuva. E antes que o culto terminasse, realmente o clima mudou totalmente. O clima chegou a ficar fresco, a tal ponto que até veio um pouco de arrepio, né? Nós sentimos um pouquinho de frio, né? Realmente o clima mudou e isso foi uma confirmação da oração. Ele fez aquela oração com fé e ele creu que Deus poderia fazer isto. Então ele está dizendo isso aqui nessa mensagem com essa intenção. Olha, se você ama, você vai provar que ama confiando na palavra. Então, crê na palavra. Ame a palavra. Ame a Deus. Não tenha medo de confessar essa palavra. Não tenha medo de crer nessa palavra. Se você crer, se você expulsar todo o medo, é porque você ama a Deus. Quem ama, confia. Então, é isso que nós devemos fazer nesse tempo do fim. Enquanto muitos estão desconfiando, estão descrendo, o Filho de Deus vai provar que ama a palavra, confiando e confessando. E quando você faz isso, você não apenas vê a palavra se cumprindo, mas você mesmo vai progredindo e amadurecendo mais na experiência que essa palavra te dá, quando você vê ela sendo cumprida e sendo aplicada em nossas vidas. Esta é a era de insanidade. As pessoas não creem e não confiam e, por fim, acabam não usufruindo, desfrutando do poder que há na palavra. Que Deus nos ajude a crer
e a confessar, e a ter amor por Deus e por sua palavra. É isso, queridos. Eu creio que foi essa mensagem que o irmão Brian quis passar para nós. Que Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.